adoro férias, adoro janeiro. E eu já pensei em tudo, amor, olha que isso não é boa a minha ideia. A gente pode ir pra Europa, fazer um tour lá, porque vai estar super friozinho, eu adoro, a gente vai poder ficar bem agarradinho no frio. Europa? Com o euro do jeito que tá, o máximo que a gente pode ir esse ano é em Pirinópolis e olha lá. Poupadores e poupadoras, o penúltimo vídeo esse ano, daqui já está chegando o Natal, né? Essa semana já é o Natal e semana que vem o Réveillon, né? E vamos entrar no ano 2016. E todo mundo nessa época, né, amor, já sabe, já se prepara para fazer as benditas férias, né? De janeiro, que quase todo mundo tira férias nessa época. E você, já se programou para suas férias? Mas pensou nos nossos conselhos sobre economizar? Talvez, se você ainda não sabe como economizar nas férias, a gente vai te ajudar, vai falar que é possível sim e vamos te dar dicas muito legais de fazer essas férias, se divertir e economizar. O seu sonho de viagem desse ano tem que ser adequado à sua realidade. Se a gente tiver um planejamento básico, é possível descansar, ter as férias que a gente quer e não entrar o ano que vem cheio de dívida e não tendo dinheiro para pagar as nossas contas. E o mais importante é adequar sempre o sonho, né, à nossa realidade. Ah, eu tenho um sonho de conhecer tal praia. Ótimo, vamos tentar realizá-lo. Mas se esse ano não deu porque está muito apertado, que tal ir para um lugar mais perto ou talvez só descansar com a família e juntar uma graninha para no ano que vem poder ir. Então adeque o seu sonho à sua realidade. Uma coisa que a gente fez há um tempo atrás aqui em casa foi o seguinte: na época que o dólar estava mais barato, a gente resolveu conhecer o exterior. Agora que o dólar e o euro está mais caro e tudo mais, porque o real está desvalorizado, a gente vai privilegiar conhecer o Brasil. Então a gente vai logo começar falando várias dicas legais. Pega um papel e uma caneta e anote tudo, né? Para ver se você pode ou não viajar agora nessas férias. Primeira dica é planejamento, pessoal. Você tem que se planejar com antecedência para a sua viagem. Talvez para a viagem de janeiro agora você não consiga mais planejar se você ainda não começou. Então aprenda algumas dicas de hoje para se planejar para as próximas férias e a gente também vai te dar algumas dicas para você já amenizar um pouco o fato de você não ter se planejado para essa viagem de janeiro. Uma primeira coisa para você saber se você pode viajar ainda nesse janeiro é faça um orçamento de quanto você tem para gastar nessas férias e liste todos os serviços, todas as coisas que você vai querer fazer nas férias. Se couber e estiver dentro do seu orçamento, tudo bem, você pode viajar. Se não, o ideal seria você postergar essa viagem já que você não se planejou com antecedência e já se preparar para as próximas férias. A segunda dica é: se você, já que você não fez esse planejamento com antecedência, né, talvez seja melhor para você procurar destinos que você possa se deslocar facilmente, às vezes de ônibus, de carro, porque você não vai ficar dependendo, né, das promoções, das passagens aéreas e que nessa época aumentam muito os valores. Então procura um destino talvez perto. Até no começo do vídeo, quando eu brinquei falando que iria para a Europa e o Hugo falou que o máximo a gente ia aqui para Pirinópolis, é porque a gente mora em Brasília, né, como alguns de vocês já sabem, e aí Pirinópolis fica bem pertinho. Eu acho que não fica nem, deve ficar 300 quilômetros, acho que se for é muito, né, amor? Por aí. Por aí. E daria pra gente se deslocar de carro, entendeu? Então é uma boa você pensar nessas possibilidades perto da sua localidade. Aproveite as suas milhas que você tem, o programa de milhagem, e use, porque nessa época do ano as passagens costumam ficar muito caras. Então às vezes pela milha você tem que comparar e ver se pelas milhas não ficam mais baratas. Muitas vezes essa é uma opção para você baratear o seu custo. A quarta dica é o seguinte: se você já se planejou, comprou a passagem, já sabe para onde vai, e aí ainda não tem, sei lá, não alugou o carro, não tem o hotel, tem que lembrar que algumas companhias aéreas, elas têm convênio, né, com serviços locais. Às vezes convênio com a locadora de carro, convênio com alguns restaurantes, convênio com alguns hotéis. E aí, como você já tem essa passagem, você pode aproveitar e se beneficiar desses convênios para gastar menos. Quem quer economizar com hospedagem e não se importa muito com glamour e status, não sei o que, pode ficar em albergue, casas de amigos ou pousadas que são bem mais baratos. Outra forma de você economizar com hotel é fazendo cotação por meio de alguns sites muito famosos, como o Booking, TripAdvisor e tudo mais. Inclusive, no Booking, por exemplo, e a gente não está ganhando nada por isso, claro, né?
No dia que o Booking, por favor, se você quiser anunciar aqui no canal, Poupando a 2, a gente vai achar muito legal. A gente já gosta de serviço mesmo. A gente tá aqui esperando você chamar a gente. Mas enfim, o Booking, por exemplo, ele te dá a cotação de alguns hotéis e tudo mais, e tem um serviço lá que você tem normalmente 2 tipos de cotação. Um é quando você reserva o hotel e aí você pode cancelar a qualquer momento, né? Se não me engano, um dia antes. Enfim, você pode cancelar antes e eles te devolvem 100% do valor. E outro, você reserva, mas aí se você cancelar antes, eles te cobram uma taxa de 5, 10 dólares. Então, se você pode fazer o seguinte, você entra hoje, sei lá, quando você quiser, e aí reserva o hotel nesse que não paga nada para cancelar. Às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas enfim, vale a pena, porque você pode cancelar e não vai pagar nada por isso. E aí daqui a uma semana você pode entrar de novo e esse preço pode estar menor. Você faz uma nova reserva, cancela a anterior e pronto. E você pode ficar fazendo isso meses antes da sua viagem até você conseguir um preço bem camarada. E também nessa época acontece muito, né? Você, por exemplo, achou um muito bom nesse hotel e como está muito lotado, amanhã já pode acabar as reservas lá. Então você já garante a sua reserva, mas continua procurando para ver se não encontra uma coisa mais barata. Eu falei de hotel, só que carro também acontece a mesma coisa. Carro você pode reservar e aí daqui a uma semana tá mais barato. Você reserva de novo, cancela a anterior e pronto, entendeu? Então não perca tempo, reserve logo. E vai vendo se tem novos preços mais baratos, e aí você simplesmente só cancela o anterior. E a gente esqueceu de falar de um site muito importante, o Airbnb, ok? Esse site é muito bom, você pode alugar casas, apartamentos por ele e tudo mais, já vem tudo mobiliado e tudo mais, aí você economiza bastante com isso. E o seu contato normalmente é direto com o proprietário do apartamento, ok? A sexta dica é o seguinte, caso você prefira ficar em hotel, né? E acho que, enfim, é uma preferência sua, porque acho que é melhor, a localidade, enfim, vários fatores. Você pode economizar de outra forma. Você pode, por exemplo, ao invés de ficar usando o serviço do restaurante, do hotel, dos restaurantes que tem a redondeza que normalmente são mais caros, você pode simplesmente passar no supermercado, assim que você chegar na cidade, que você vai, no local que você vai, fazer uma comprinha básica de coisas que você possa comer no próprio hotel, né? Um lanche, enfim, porque vai ter até um frigobar do seu quarto, né? Normalmente tem. Então você pode economizar com a comida e já vai ser uma economia na sua viagem. Antes de ir para um lugar, procure informações dos nativos da região, dos seus amigos. Com certeza você vai para um lugar, você tem algum amigo lá, ou pelo menos um conhecido e tudo mais, um conhecido de um conhecido, e pegue informações, porque às vezes alguns lugares que são específicos para turistas são muito mais caros e às vezes nem são tão legais assim. A pessoa que mora ali, que conhece o local, pode te dar dicas preciosas de alguns lugares que não são tão badalados assim pela mídia, mas são excelentes e muito mais baratos. São melhores da cidade, né? A Anaísa mesmo, que era de Natal, né, conhecia vários lugares que não tá na mídia, que o pessoal que faz o tour em Natal com guia turístico, por exemplo, não vai, e depois que eu conheci Natal por meio dela, foi muito melhor, cara. A gente conhece coisas assim, caramba, nunca bem melhor, né? Uma oitava dica, e é uma dica super fácil, né, de executar, porque é super divertido, é você fazer viagem em grupo, né? Junta um grupo de amigos, enfim, de primos, e façam uma viagem juntas, né? Acontece muito, assim, eu que morava no Nordeste, acontecia muito isso em casa de praia. A gente alugava uma casa de praia com vários amigos, né? E aí, se eu fosse alugar sozinha, talvez, por exemplo, eu e o Hugo alugar sozinha, ia ficar muito caro. Mas a gente dividindo para todo mundo, ficava super barato, super econômico e super legal. Muito mais legal do que às vezes fazer uma viagem sozinho. Porque você vai estar com um monte de gente que você gosta, vai se divertir, enfim, não vai faltar programação barata. Porque só em estar junto vai ser legal. Uma dica básica, né, pessoal? O número de estrelas do hotel não significa tudo. Não é porque o hotel é 5 estrelas que ele é tão bom assim. Deveria, claro, mas às vezes não é. Então se informe melhor de onde você vai ficar, os locais que você vai frequentar com o seu conhecido, com o seu amigo, como eu falei ainda agora. Então assim, não se meta em roubada, ok? E também a internet tem muitos fóruns legais que avaliam e que normalmente são bem verdadeiros. E uma coisa sobre essa coisa que o Hugo falou das estrelas do hotel, infelizmente o nosso país ainda não está tão evoluído assim, que acontece muito de você, por exemplo, ir no hotel que se classifica como 4 estrelas e ele ser na verdade 1 estrela, 2 no máximo, entendeu? Então você está pagando por uma coisa mais cara, acreditando naquilo, mas o importante mesmo é você não se ligar nesses status.
poupadores aqui do nosso canal não podem ser pessoas que são ligadas em status sociais. A gente tem que ser ligado aqui, ó, na economia e na diversão. Na última vez que a gente foi em Orlando, por exemplo, a gente ficou num hotel que eu acho que era o quê? 2 estrelas ou 3? Enfim, era 2 ou 3 estrelas, mas o quarto tinha tudo assim que a gente precisava. Ótimo hotel. 2 camas de casal, chuveiro elétrico, ar-condicionado, tudo, carpete. Até banheira. Maravilha o hotel, sabe? Muito bom e 2, 3 estrelas, sei lá, por aí. E uma dica mais do que importante, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, se você ainda não assistiu, procura nosso vídeo sobre cartão de crédito que você vai aprender a usá-lo melhor. Minha dica é o seguinte, não gaste no seu cartão de crédito como se não houvesse amanhã, gente. Sabe por quê? Porque amanhã vai ter a fatura do cartão de crédito. E ela vai chegar. E com certeza, e quando ela chegar, sabe o que vai acontecer? Você vai chorar, entendeu? Porque você gastou sem nem se importar quanto que você podia gastar. Use o cartão de crédito só se você realmente tiver feito aquele planejamento inicial que o Hugo falou que é necessário fazer e você já se comprometeu, né, com essa dívida, enfim, dividindo ou pagando para a próxima fatura, que você tem realmente esse dinheiro. Não vá estragar umas férias tão legais que você vai ter agora, tão divertidas, para ter meses após isso de tristeza, né, de desespero econômico, né? Cartão de crédito, gente, só serve para 2 coisas basicamente. Você tem organizado na sua fatura de cartão todas as suas compras e ganhar milha do cartão de crédito. Fora isso, não deveria nem usar. Então, se você não tem dinheiro ainda para pagar à vista, não deveria estar usando cartão de crédito. Cartão de crédito você usa já com dinheiro, você já tem o dinheiro daquela compra, você coloca ali no cartão de crédito, vem organizadinho no final do mês e ganha milha por isso. Mas você já tinha o dinheiro daquela compra, ok? Bom, agora a gente já fez o merchandise aí do Booking, do Airbnb, e agora a gente vai ensinar vocês a economizar com passagem aérea. Tem o Decolar, que também não pagou nada pra gente por isso. Nenhum desses sites pagaram. Então, Viaginet, Submarino, Decolar, todos esses sites são possíveis, até o Google faz a própria busca dele. O Skyscanner também, ele faz busca, então use esses serviços que você vai comparando preços e encontra o melhor para você. Detalhe importante, se você for fechar por algum desses sites, verifica, ele vai te falar lá, a Gol tem uma passagem aérea tal barato, não sei o que lá. Aí você entra no site da companhia, vê se não tá o mesmo preço ou até mais barato, porque às vezes esse serviço que procurou para você te cobra uma taxa. Então fica um preço a mais, né? Então você pode ir direto no site, depois que você souber a passagem, a hora e tudo mais, e comprar por lá, você não precisa pagar essa taxa, ok? Você é solteiro, não tem filhos, ou é casado sem filhos, você tem flexibilidade nas férias do seu trabalho, então por que você vai tirar férias no final do ano? Por que você vai tirar férias em junho, julho? Não faça isso, às vezes é muito mais caro, está muito mais lotado os locais, entendeu? Então assim, aproveite que você ainda não tem filhos em idade escolar e tudo mais, e faça férias nos momentos que ninguém quer fazer férias, que você vai pagar mais barato, baixa temporada, né? Os hotéis vão estar mais vazios, tá tudo mais vazio, só você. Se você não conseguiu programar suas férias para esse ano ainda e você perceber que vai ficar muito apertado, vai ficar muito em cima, não fique triste. Aqui em casa a gente também já passou férias dentro de casa, não é o fim do mundo não, entendeu? Então assim, aprenda, anote essas dicas e já faça o planejamento da próxima viagem para você fazer ela com organização, planejamento e bem mais barata e bem melhor. Né? Como as viagens que a gente faz com antecedência, que se planejou direitinho, viu os locais que a gente quer conhecer, fez um mapeamento do que é legal, do que não é. Não é só planejamento financeiro não, é planejamento de saber o que é legal, os pontos legais que a gente quer conhecer, os lugares e tudo mais. Isso é muito importante, isso facilita e deixa a viagem bem melhor do que simplesmente fazer a doida e tudo mais, e às vezes deixa de fazer algumas coisas que eram importantes, entendeu? Planejamento é bom para tudo. E a frase essa semana é do Fred Elbony, que fala assim: inteligente é quem sabe a hora de parar e dar corda para algo que não tem futuro. A gente decidiu colocar essa frase porque ela fala realmente que uma coisa que nós acreditamos muito aqui no Poupanadores, que muitas vezes a gente se esquece da inteligência e fica dando corda, né? Tipo, todo mundo vai tirar férias, então também tenho que tirar. Todo mundo vai pra praia, também tenho que ir. Todo mundo vai para os Estados Unidos, também tenho que ir. E aí a gente acaba entrando nessa onda, entendeu? Aquele comportamento de massa, sabe? Aqueles lugares assim, aquele é o melhor lugar. E às vezes, cara, não é. Às vezes do lado era muito melhor, mais barato. E por que as pessoas estão frequentando esse? Enfim.
Então não dê corda a uma coisa que não tem futuro na tua vida, entendeu? O mais importante é qualidade de vida, a gente é viver feliz, entendeu? E felicidade também influencia, também é a gente viver dentro das nossas possibilidades. Então seja assim um poupador. Feliz Natal, né? Que a semana já é o Natal. Feliz Natal a todo mundo que nos assiste, a todos os poupadores. E vamos junto que semana que vem tem o último vídeo do ano. E vai ser um vídeo super especial. Aguardem aí que vai ser um vídeo, enfim, muito legal. Vocês vão gostar. Então curta nosso vídeo, compartilhe ele e até a próxima semana. Tchau! Tchau.